A gente vai começar, então, falando hoje sobre um dos temas principais do evento, celebrar a mulher, compartilhar experiências, gerar empatia. E os painéis serão de maternidade, relacionamento e carreira. Cada um deles vai ter aproximadamente 30 minutos de duração, né? Então, para iniciar a nossa tarde, a gente começa com o primeiro painel, que é sobre maternidade. Essas são as nossas convidadas, então quero pedir para que subam ao palco. Bem-vindas, Ticiane, Cristine e Juliana. Opa! Podem sentar, meninas, podem. O intuito aqui é a gente se sentir um pouco assim na sala de casa. Conversa de comadres, pode ser, Tici? Pode. Eu estou abaixando, gente. Eu comecei no alto, de repente ele veio, né? E vai assim mesmo? Tá bem assim? Não, agora eu tô, mas daqui a pouco eu vou abaixar e ficar ruim. Tá afundando. Será que tem como trocar? Vamos trocar a cadeira não, da bem, Tici por mim? Pode deixar, tá ótimo. Tô brincando. Tá mesmo? Mesmo. Fico mais perto da galera. Bom, Tici, vou te convidar para começar, então, esse bate... Tudo bem. Tá bom. Gente, olha, muito boa tarde. É muito legal estar aqui com vocês, nesse Reflexões Picadilly. Estou muito feliz com o convite. Eu sou Ticiane Pinheiro, sou jornalista. Apresento Hoje em Dia e também o programa Troca de Esposas. Sou mãe da Rafaela e agora estou esperando há 5 meses a Manu. Daqui 4 meses ela chega. Estou super feliz com esse momento mágico. Ainda gostaria de ter muito mais crianças na minha vida, mas isso depende dele, né? Depende da idade, depende de um monte de fatores. Mas vamos primeiro curtir essa gravidez aqui. E eu estou muito feliz. Também tenho um canal no YouTube. E agora eu comecei no meu canal a falar sobre maternidade. A gente também estou entrevistando várias pessoas especialistas nesse assunto para a gente aprender juntos. E é sempre muito legal essa troca, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu tive a Rafa há 9 anos. Hoje em dia, as coisas mudaram, né? Quando você fala, gente, eu vou dar um chazinho de camomila para o bebê, aí fala, não pode. Você quer dar um suquinho, não pode. Falei, gente, eu dava isso direto para minha filha, até hoje ela toma chazinho de camomila. Daí tem várias coisas que, para mim, estão sendo novas. Então, parece realmente que eu estou na minha primeira gravidez. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu sei que eu vou aprender muito, ainda mais com a Juliana, que é mãe de 7. Eu estou passada. Me conta o segredo, ou qual a água que você bebe? Só me fala. Ou é só usar Picadilly? Chazinho de camomila. Ô, Tici, qual que é? Chazinho de camomila. Ou é só usar Picadilly que a gente faz 7 filhos? É bom slogan, hein, Cris? Tici, isso que você não viu o abdômen da Juliana ainda. Sério? Então. Mas o que é? De tanto carregar filho? Você correr atrás de menino, né? Então, gente. Bom, segundo filho, então, como é que está sendo a experiência? Tu acha que está sendo muito diferente de quando... Claro, tu já falaste que muita coisa mudou, mas a gestação em si... Não, como eu passo muito bem, eu tenho essa sorte, que assim, eu não tenho enjoo, eu continuo fazendo ginástica normal, eu trabalho muito. Na gravidez da Rafa, eu fazia o Louca Família, que era um sitcom do Tom Cavalcante, e eu trabalhei até o último dia antes de parir. Então, assim, à noite eu estava gravando, no dia seguinte eu fui para o hospital para a Rafa nascer. E eu não tenho, assim, essa, digamos assim, essa oportunidade de você ter aquele soninho da tarde, ou de você, sei lá, comer por 2 eu como. Isso eu como porque eu gosto de comer, sempre gostei. Eu detesto essas coisinhas light, eu gosto de comida. Então, eu sempre comi arroz, feijão, mistura. Eu como bem, é que eu não ataco muito doce, porcaria, eu como comida. E eu continuo comendo, só que o pratinho é um pouquinho maior, entendeu? O arroz e feijão, que era uma colher, hoje vão 2, entendeu? É uma coisa mais. Mas eu passo super bem. Então, eu não vejo diferença em relação à disposição, em relação a essas coisas. Eu trabalho muito, estava até fazendo 2 programas ao mesmo tempo, agora eu acabei a gravação do Troca, estou só com Hoje em Dia, estou mais tranquila.
Mas nisso eu não vejo. O que eu vejo de diferença é realmente as coisas que mudaram, assim, do que você... o que tinha o cuidado que eu tinha com a Rafa, e agora que eu vou ter que mudar com a Manu nessas coisinhas, né, de tomar suco, dessas coisas que as pessoas falam. Eu tenho feito muito mais exames do que eu fiz na época da Rafa, né? Eu fiz ontem a curva glicêmica, que eu nem sabia que existia, e aí eu fui fazer coisas que na época da Rafa eu não precisei fazer. Então, umas novidades aí que eu estou achando tudo novo, estou achando legal. Então, para ti, na verdade, não teve muito problema assim, ao conciliar maternidade e carreira. Foi não, tranquilo. Tranquilo. E eu sempre quis ser mãe depois dos 40. Eu sempre falava assim, gente, com 40 anos eu quero estar grávida. Sempre quis, eu sempre achei bonito a mulher com 40 anos grávida. Eu achava o máximo. Então, eu sempre pedi isso, sabe? Nas minhas orações, tudo, eu falava, com 40 anos eu quero. E aí, hoje eu estou um pouquinho mais de 40, mas eu estou grávida, estou super feliz. E eu tenho realmente essa disposição, eu tenho essa energia, acho que é alegria. Acho que quando a gente é mãe, a gente fica tão feliz, né? É uma luz tão grande assim, que assim, eu tenho muita felicidade em trabalhar, eu tenho muita felicidade em produzir, eu acho que eu fico mais criativa. Eu acho que esse momento assim está sendo muito mágico por isso. Eu acho que ser mãe a gente fica muito mais ativa, não sei. E eu tenho essa sorte de passar bem, né? Porque eu conheço várias amigas que falam, Tícia, os 3 primeiros meses eu fiquei na cama, eu fiquei passando mal, eu não sei o quê. E eu agradeço, porque eu não tenho isso. Entendeu? A Ju, que teve 7, deve ter passado bem, mal, não sei o quê, não sei o que lá. Mas também eu não sei. O pessoal até falava assim, você acha que você está esperando menino ou menina? Eu falava, menina. Aí eu falava, mas por quê? Eu falava, porque eu não estou passando mal. Porque eu acho que, de repente, pode ter essa diferença entre menino e menina, né? Não sei. Eu sei que eu estou bem. Ó, a Juliana pode dizer, né? Se tem diferença. Também, que eu também, tem menino e menina. Tem um casal também. Mas sabe que eu, na verdade, eu sofri mais de enjoo com a gravidez da Olivia do que do Stefano. A Juliana, tu pode dar. Tem de tudo. Tem de menina que foi tranquila, tem de menina, eu acho que é muito da sua época de vida mesmo também, de como você está. Mas não é muito da pessoa. Não acho que é de menino ou menina, não. Me falaram até que esse exame que eu ia fazer ontem, curva glicêmica, só ia tomar um negócio doce, que é horroroso. Horrível. Eu fui achando que fosse... Nossa, adorei aquele negócio, é geladinho, gosto de limão, docinho. Falei, então, nossa, é muito que delícia. mais seu do que do sexo do bebê, entendeu? E minha amiga falou que ela vomitou, que ela passou mal. Eu falei, gente, então... Tem gente que fica muito mal, então acho que isso é muito mais seu mesmo, você é muito mais tranquila do que se é menino ou menina. Eu acho que ele podia me dar 7 filhos também. Pois é. Tice, como é que está sendo a Rafa, né? Sabendo da gestação, enfim, como é que ela está recebendo tudo isso, essa novidade? Então, quando eu contei para ela, ela sabia que eu estava querendo faz tempo. Na hora que você conta, a pessoa, ela ficou meio assim, não, mas é verdade, não sei o quê. Aí ela falava, mãe, eu quero menina. Eu falava assim, ué, mas eu não sei o que vem, né? Tipo, mas ela falou, não quero menino, eu quero menina. E aí, quando a gente foi no médico, que o médico falou que era menina para ela, e aí, na verdade, não foi no médico, o médico falou que era um bebê, não. Aí, quando a gente foi fazer aquele negócio de cortar o bolo, que era a menina, ela ficou vermelha, mas uma felicidade, ela pulava, era uma alegria que a gente fez o... Como que chama esse negócio novo? Chá de revelação. Daí. Eu nunca tinha feito no da Rafa, eu achei o máximo que eu queria fazer. Aí eu comprei tudo azul e rosa e falei lá para a moça que ela ia abrir o papel, ia ver, ia fazer o bolo e tal. E aí ela ficou numa felicidade incrível e ela ficava para escolher o nome, não sei o quê. Então, assim, eu acho que se fosse menino, talvez ela não fosse gostar tanto, mas agora ela chegou para mim e falou que o próximo ela quer menino. Aí, ó. Então, você chega no 7, fácil. Não é? Eu só não chego pela idade, mas se eu tivesse uns 20 anos, acho que eu faria. Eu acho muito legal casa cheia. É bom. Tem seus desafios, né? Agora, esse negócio de ciúmes, eu não sei, o pessoal fala, será que ela está com ciúmes? Né? Eu falo, gente, por enquanto, não. Por enquanto, ela beija minha barriga, ela me agarra. Tanto que eu tinha uma lista de nomes, só que ela me ligava e falava, como que está Manu? Como que está Manuzinha? Eu, quem? Manuzinha. Eu falei, Rafa, eu não sei o nome ainda. Ela falou, mãe, eu estou falando para todo mundo que eu acho que vai ser Manu, porque você falou para mim que se nascesse hoje seria Manu. Então, ela que revelou o nome mesmo, né? Mas, assim, ela está super empolgada. Eu não sei como vai ser a questão de quando nascer, né? Que todo mundo fala desse negócio de ciúmes. Hoje, se você pergunta para ela, você está com ciúmes? Ela faz cara feia. Ela fala, quê? Claro que não, sabe assim? Mas não sei. Tomara que não.
Tice, e como é que, sendo famosa, né, tendo uma vida de celebridade, como é que tu consegue preservar a imagem da tua família, o teu momento, né, de privacidade, assim, como é que tu concilia tudo isso? Eu mostro aquilo que eu quero mostrar, né? Porque hoje a gente tem a rede social e quando tem um momento que a gente acha legal, eu posto porque eu quero postar. E quando eu quero ter aquele momento nosso, eu não posto e fico, né, tranquila. Eu consigo ir para os resorts quando eu vou viajar com ela, para os hotéis. A gente tem muita privacidade nos lugares que a gente vai, as pessoas respeitam muito. Isso é muito legal. Mas, por exemplo, a Manu, eu fiz vários ultrassons, tal, e eu não me sinto à vontade de mostrar ultrassom, como eu vejo várias mães que postam nas redes sociais e tudo, porque eu tive a primeira experiência antes da Rafa, eu tive um menino que eu perdi. E eu fazia um reality show até na Record, que era a Tiziane na maternidade. Eu mostrava muito a minha vida, né? Eu indo nos exames, eu fazendo os exames, e aí eu tive a perda, eu sofri muito. Então, hoje, assim, a minha gravidez, assim, tudo que acontece, essas coisas, eu preservo, entendeu? Uma coisa minha, do meu marido, assim, como que está, como que não está. Então, essas coisas eu me preservo mais pelo aprendizado que eu tive, né, na vida. Mas, assim, esses momentos, eu, Rafa, César, brincando, esses momentos gostosos, fofos, eu até gosto de dividir com o pessoal. Assim, por exemplo, o meu chá de revelação, eu postei, eu mostrei no Stories e tal, porque era um momento muito legal. E, assim, às vezes você quer dividir aquele momento feliz, né? Meu casamento, por exemplo, eu mostrei. Só que tudo tem, eu acho que tem um equilíbrio, né? Eu tento manter esse equilíbrio. Muito bem, obrigada, Tice. Bom, a gente sabe, a Tice contou um pouco aqui, então, sobre como ela preserva, né, a imagem da família, como ela se virou, assim, se vira, né, na gravidez, com a carreira, enfim. Eu quero perguntar agora para a Cristine, como é que a Cristine administra, né, a carreira e a presidência, né, de uma das maiores empresas do Brasil, sem deixar de lado o lado familiar, né? Os filhos. Nossa, conta um pouquinho para a gente. Porque um já é difícil. Muito boa tarde. Uma alegria ter esse ambiente cheio de carinhas lindas. Muito feliz em estar aqui com a companhia de vocês. Eu, então, sou a Cristine, sou mãe de 2 meninas, a Isadora e a Valentine. E não é definitivamente uma tarefa fácil conciliar a vida de mãe, profissional, esposa e tudo mais que as mulheres que precisam ser super mulheres precisam ter. Mas eu procuro sempre preservar o tempo de qualidade. Para mim, essa é a questão mais importante quando fala de filhos, que é o meu tempo, para mim, eu dedico ao trabalho. E o restante do meu tempo eu procuro dedicar à minha família, em especial às minhas meninas, porque senão a gente é bem cobrado, viu, Maísa? Eu imagino. E existe uma forma, assim, de levar um pouco do teu empresariado, o teu aprendizado empresarial, um pouco para a educação dos filhos? Isso acontece? Sabe que uma coisa que eu vejo hoje em dia, que em qualquer momento da vida, seja profissional, seja pessoal, é importante, é a questão da frustração. A gente aprender a lidar com a frustração, porque profissionalmente a gente passa por muitos desafios, dificuldades, e a gente poder enfrentar isso, levantar a cabeça e de novo, e poder permitir nossos filhos se sentirem frustrados e saber como lidar com isso. Eu vejo que, infelizmente, hoje, nesse mundo tão desafiador, e talvez quando a gente, mulheres, tem uma vida profissional e aí a gente quer suprir essa falta de tempo com os filhos de outras formas, a gente quer mimar eles demais e super proteger os filhos. Então, a gente acaba não deixando eles se frustrarem, mas a vida não vai dizer sempre sim. Então, eu acredito que essa é uma coisa que eu estimulo nas minhas filhas, que elas possam, sim, receber o não, que elas passem por dificuldades. Quando a professora puxa a orelha, a gente não vai lá passar a mão na cabeça do filho, tem que realmente aprender com os erros e aprender com a frustração e como reagir a ela. Muito interessante esse assunto. Eu acho que a Juliana, como estudiosa da parentalidade, deve ter algo importante para acrescentar, né, sobre esse assunto que a Cristine trouxe aqui. A frustração ela é fundamental, né? A gente tem uma grande tendência em salvar os filhos, né? Mas há uma grande expectativa também dessa frustração, porque eu recebo muitas perguntas assim: a minha filha tem 3 anos e não sabe ouvir o não.
Aí a pergunta que eu devolvo, aí quando eu atendo essas famílias, é: o que é saber ouvir o não? É dizer: ah, não, mãe, tudo bem, eu compreendo que você não vai me dar esse brinquedo, e senta e se comporta. A criança que ela escuta o não, ela vai chorar, ela vai reclamar, ela vai protestar, ela vai jogar o que ela tiver longe. E lidar com isso, ensinar a lidar com a frustração, é dizer: ok, você está frustrado. Não é dar, não é atender a criança. Mas a gente precisa ensinar essas crianças que ficar triste pode, ficar com raiva pode, ficar com ciúmes pode, ter ódio, ter medo pode, sentimento pode, sentimento vem e vai. O problema é que quando a criança chora porque você diz um não para ela, ela precisa calar a boca. Para que você está chorando? Precisa disso? Precisa. Ela precisa disso. Ela vai aprender a lidar com frustração assim. Ok, eu fiquei triste porque eu tive um não e eu voltei. Eu me autorregulei, eu voltei para mim. Porque as pessoas hoje não sabem sentir tristeza. Elas tomam um remédio. Complicado, né? Cristine, mais uma pergunta para ti. Tu encorajas as tuas filhas a seguirem os teus passos? Quer que elas, talvez, um dia cheguem onde tu estás hoje? Eu desejo muito que elas possam sentir orgulho do que eu vivo e de alguma forma, isso sirva de inspiração para elas. Mas, ao mesmo tempo, para mim, o mais importante é que elas possam ser felizes naquilo que elas escolherem fazer. Muito bom. Juliana, eu acho que o pessoal todo aqui, eles querem ouvir eu te fazer essa pergunta. Vai. Não tem como fugir. Fala. Como é ser mãe de 7? Desafiador, mas é um grande prazer. Assim, eu tenho de 24 a 3, né? Então, eu tenho de 24, um de 15, um de 12. Aí eu quis muito a menina e tive 3. Aí eu tenho trigêmeas de 10 anos. Com o mesmo marido? Não, calma. Eu primeiro... Vamos por partes. Eu já estava assustada. Eu engravidei com 17 anos, estava fazendo faculdade, eu sou engenheira civil de formação. E eu engravidei, mas o meu relacionamento não deu certo. Só que eu casei 8 anos depois. E eu fiquei 11 anos casada. Então, nesse segundo casamento, eu tive Luiz Felipe, que está com 15, João Eduardo, que está com 12. Eu queria muito a menina, fiz tratamento e vieram 3. Então, eu passei de 3 para 6. Né? As Marias, Maria Carolina, Maria Eduarda e Maria Fernanda, que estão hoje com 10 anos. E aí eu me separei, com 6 filhos. E aí eu arranjei um doido que me quis. E que não tinha filhos. Óbvio, o que você faz? Que hoje tem mais é um, o pai óbvio. de 7, né, que Juliana? É o Kleber, que é, assim, ele me adotou a família inteira, e é muito interessante, porque ele fala assim... Alô? As pessoas falam muito do peso que seria os homens, os amigos diziam para ele: você está louco? Né? E acho que eu diria também. Né? Mas ele fala assim, as pessoas olham muito para o peso que as pessoas interpretam. Olha o peso que é adotar 6 crianças, mas não enxergam o tamanho do amor que eu recebo todos os dias. O que vocês fizeram na minha vida? Então, a família dele me adotou automaticamente. A mãe, o pai, as irmãs, então é a avó, é o avô, são tios, os sobrinhos são primos. Então, a gente virou uma coisa só. Estamos juntos há 5 anos. E a caçula tem 3 anos, que é a Maria Beatriz, e que veio me ensinar uma maternidade nova. Porque as meninas, exatamente como você, quando eu percebi que a gente fazia introdução alimentar com um suquinho de laranja-lima, e que não podia, eu já tinha uma troca de conhecimento, um compartilhar da minha experiência na internet com 6 filhos. Aí eu comecei a entender, ok, eu, além de ensinar, eu posso aprender, porque tem muita coisa nova por aí. E assim, você é a mãe do 7? Você é a mãe do 7? Aí eu resolvi, foi uma coisa pensada, porque eu já estava trabalhando com esse meu compartilhar, eu me transformei na mãe de 7. E as pessoas não sabem mais o meu nome. Você que é a mãe de 7, como é seu nome mesmo, querida? Eu perdi a identidade, mas é algo que foi muito importante para mim, porque eu abri mão da minha carreira de engenheira civil. Na realidade, eu digo que eu estudo maternidade há 20 anos, porque desde que o meu filho Pedro tinha 4 anos, que eu comecei a ter algumas questões, eu comecei a estudar isso. Então, eu leio sobre isso há muitos anos. Há 20 anos, a maternidade ela é norte para mim. E, nos últimos 2 anos, eu comecei a fazer certificações. Eu tenho 3 certificações em parentalidade, porque não tem no Brasil isso, tem fora, internacionais, para poder não enlouquecer. Mas é desafiador, né? E é um grande laboratório.
Porque o filho vem para a gente para resgatar e para doer onde precisa ser trabalhado. Isso é fato. Onde está te incomodando num filho, aquilo que te incomoda, olha, porque é onde precisa ser trabalhado. Então, lá em casa, eu tenho muito trabalho para fazer. E depois de todo esse trabalho com 7, como é que tu consegue encontrar tempo para você? Então, já foi mais difícil, porque quando as meninas nasceram, elas nasceram com 28 semanas, então eram prematuras extremas. Eu cheguei com 3 prematuras em casa, um bebê de 2, um de 5 e um de 14. Então, assim, eu tive uma rede de apoio muito grande e eu acredito muito na rede de apoio. Eu acho que beira a crueldade você dizer que a mãe, para ser uma boa mãe, tem que dar conta de tudo sozinha. Existem mães, eu atendo mães hoje, eu atendo famílias, eu faço orientação familiar. Existem mães novas que chegam com essa sensação de que, não, mas eu faço tudo sozinha, eu que tenho que tomar conta, eu que tenho que tomar conta da casa, eu trabalho, como se fosse um atestado de boa mãe, aquela que dá conta de tudo sozinha, como se delegar fosse abrir mão da maternidade, não é verdade. É interessante, inclusive, para as crianças que elas lidem com outras realidades, com a casa da avó, quando são separados, com a casa do pai, diferente na casa do meu pai, ela vai aprender. A criança, gente, ela é super inteligente. Sabe aquela coisa que ela está jogando bola na casa e a mãe chega, para, porque o pai deixa, a mãe não deixa. Elas sabem passear por aí. E é importante que passeiem, né? Então, eu consegui fazer muita coisa porque eu tenho uma grande rede de apoio. Tenho mãe, tenho tia, e eu conto com ela sem problema nenhum. E eu conto com eles também. Hoje é mais fácil fazer muita coisa, porque 24, 15, 12, 10, eles fazem praticamente tudo sozinhos, né? Eu não arrumo mochila, nem faço café da manhã, nem nada. Só a pequenininha hoje que me demanda mais mesmo. Muito bem. Gente, a gente vai abrir espaço para perguntas. Claro. Só um minuto. Vão te alcançar o microfone aqui, ó. Melhor. Oi, boa tarde. Meu nome é Márcia. Boa tarde. Então, assim, eu ouvi esses dias uma coisa, o preconceito de mulheres contra mulheres. A filha de a nora de uma amiga, mora em São Paulo, lógico, a menina tem um recurso financeiro bacana, mas a arquiteta, ela contratou uma doula. Eu moro ali em São José dos Campos. Lá estávamos um grupo de mulheres, ninguém ali tinha menos de 50. Que isso, está louca? Ela mal vai ter bebê, precisa de uma doula. Eu falei, opa, vocês sabem o que faz uma doula, gente? Vamos começar pelo básico, né? Aí você percebe nas próprias mulheres isso, né? Por que alguém não pode ter alguém, se ela pode pagar, tem condições disso, alguém que vai ajudá-la? E outra, daí eu vou falar como professora, eu sou vó de gêmeas de 9 anos também. E, assim, eu acho isso aqui muito interessante, que a luta das mulheres eu acho muito grande, porque eu brinco com as pessoas. O meu filho é pai solteiro de gêmeas. E é um pai que nunca foi casado, mas luta muito para estar junto com essas meninas. A gente tem ao contrário, de uma mãe que, de repente, dificulta. E a gente quer sempre muito estar com essas duas meninas. Tá? A gente participa muito do dia delas, mas, assim, a minha curiosidade, como é que você lida, vou dizer aí como educadora também, que eu fui a vida inteira, com crianças com idades tão diferentes? Como é isso para você? Porque eu acho que a maior dificuldade é isso. Você tem um filho de 24, tem uma criança de 10, um adolescente de 15... Não deve ser fácil. Não é. E eu vou te falar que a maior dificuldade é essa. Primeiro, eu concordo com você. Quem mais julga a mãe é outra mãe. Isso é triste. Mas o maior julgamento da maternidade vem é uma mãe que julga a outra. Se tem doula, se tem babá, é a vida de cada um, a escolha de cada um, ninguém está dentro da casa de cada um. E tem essa coisa das redes sociais que você falou, Tícia, que eu acho fundamental. O que é que eu posto? Eu posto aquilo que não expõe os meus filhos, aquilo que é muito equilibrado, porque ninguém posta a realidade total. Ninguém. No Instagram, todo mundo é feliz, todo mundo é feliz. Tem tudo, é sempre viajando. Né? E não é porque, mas você é mãe, você não a maternidade real. Eu posto assim, eu estou cansada, eu choro, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu não vou postar que tem um filho meu que acabou o namoro e está triste. É a vida dele. Então, a gente não posta tudo, né? Isso é muito importante, mas quem mais julga a mãe é outra mãe. E o meu maior desafio hoje, as pessoas acreditam que seja a demanda financeira e a demanda física mesmo, assim, é muito menino. Não é. É a demanda emocional.
Eu digo que eu sou esquizofrênica, porque eu tenho que ser 7 mães. Porque o que acontece é que cada filho seu... Não existe essa coisa de eu criei tudo igualzinho e eles não são diferentes. A gente não cria filho igualzinho. Porque tem filho que precisa mais de colo, tem filho que não suporta toque, tem filho que você precisa empurrar para fora de casa, tem filho que você tem que dizer, segura, filho. Então, essa minha demanda sim, é mais complexa. Por isso que eu precisei estudar muito, porque eu entendi que eu não faço nada aos meus filhos, eu faço com eles. Então, a minha casa é um grande time. Eu tenho uma noção que eu entendi. Minha casa ficou em paz depois que eu entendi que estamos todos juntos. Então, eu não tenho um filho obediente, por sinal, eu não suporto essa palavra. Eu tenho um filho colaborativo. Eles entendem o que tem que fazer, eles entendem por que tem que fazer e entendem os meus limites pessoais. Porque os meus limites pessoais, eu falo assim, olha, não dou conta disso aqui. Para mim, deu. Eles entendem isso, mas eles também têm o direito de dizer, mãe, também não dou conta disso aqui. Porque é assim que eu ensino gestão emocional. Isso não é falta de respeito. Isso é assim que a gente ensina respeito, respeitando. Muito bom. Mais uma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Solange. Boa tarde. Eu gostaria de fazer a pergunta para as 3. Nos dias de hoje, a gente já não diz assim, quem ama cuida, educa, né? Quem ama cuida, quem ama educa. Então, eu gostaria de saber de vocês 3, assim, como que vocês veem a participação dos pais, né, dos filhos de vocês nessa questão da educação das crianças, que antigamente se colocava muito para a mãe educar. E hoje em dia, como é que vocês veem essa participação masculina? Para mim, continua a mãe educando. Não, porque assim, a Rafa tem um pai que faz tudo por ela, que é um super pai, um pai super presente, ele é maravilhoso. Só que, como ela fica na casa da mãe, a parte do pai é a parte mais gostosa. É uma vez por semana, é um final de semana sim ou não. Então, ela chega lá para brincar, ela chega lá para jantar e dormir, e no final de semana fica com ele, mas vão para o sítio, vão brincar e tal. Quem tem que ser a chata, quem tem que pegar no pé, quem tem que dar bronca sou eu. Então, ela fala, minha mãe é muito mais brava que meu pai. Lógico, ela está comigo todos os dias. Então, realmente, e esse educar é muito difícil, né? Tem muitas questões que ela me pergunta que eu não sei, e aí vamos procurar o Google, eu estou brincando. Procura eu. Aí você me liga, que eu te conto. Vou dar uma Googada. Não, assim, eu tento educar, mas tudo na minha vida sempre foi mais de instinto mesmo. É o que eu sinto, o que eu acho. Eu acho que o diálogo é muito importante, então eu tento ficar na altura dela, que uma vez me falaram que isso era bacana, eu achei bacana e eu continuo fazendo, para a gente conversar, para a gente dialogar. Então, a Rafa, ela compreende muito com isso, com a conversa mesmo. Mas eu sou a chata, entendeu? O lado chato, o lado educador mesmo, é o meu lado da mãe. Mas também, quando não dá, eu ligo para o pai, ele dá um grito, ela respeita, entendeu? Porque ele nunca grita, né? Aí, quando ele grita, eu respeito. Como eu vivo, não pode isso, aí é mais difícil, mas a gente está sempre nessa luta de educar para que nossos filhos sejam uma pessoa melhor. Então, eu acho que, e assim, ela vai, é o que eu falei, ela vai passear bem, ela sabe que aqui pode, aqui não pode, mas a mãe é 100% e o pai é 100%, não é meio a meio, é 100 e 100. Né? Eu acredito que eles têm um papel muito importante, e eu tenho percebido que tem um papel muito importante na criação dos meninos também. Dos dois, na realidade. Você sabe que essas meninas que se automutilam hoje, se elas têm uma ligação muito forte com o pai, a chance disso acontecer é menor do que quem não tem com o pai. Isso é científico, tá? Então, a importância desse homem na maternidade, porque ele tem um papel, não é de ajudar, é de cumprir o papel dele. Então, a gente precisa também, quando a gente está casado, claro que a gente tem o marido dentro de casa, o pai dentro de casa, é de ter muito diálogo. Só que sabe o que eu percebo? A gente não consegue ter esse diálogo com os pais. Não consegue. A gente consegue tirar a roupa, a gente consegue deitar com esse homem, mas a gente não consegue dizer a ele o que a gente quer. É impressionante que a intimidade ela está ao inverso. A gente não consegue dizer ao nosso marido o que a gente está precisando. Porque a gente fala assim, é óbvio, mas é óbvio. Ele não está vendo que eu estou descabelada? É óbvio que eu preciso de ajuda. Não, rapazes, desculpa, não é óbvio para eles. Eles precisam de dizer letrinha por letrinha, porque senão eles não entendem. Então, a gente precisa pedir, dizer, infelizmente. No meu caso, a gente divide muito essa tarefa. Meu marido é super parceiro
eu aprendi uma coisa na minha vida, que a gente tem que ter a expectativa certa das pessoas e das coisas. E quando minha primeira filha nasceu, eu tinha uma expectativa enorme que meu marido ia ser um super pai. E aí eu descobri que não era bem assim, porque ele não tinha tido um super pai. E aí foi muito difícil para ele ser um super pai. E ele foi aprendendo essa jornada, e a gente divide muito bem esse papel. Isso que ela falou é muito importante. Eu vejo, em especial, a minha pequena, que está com 6 anos, ela está naquela fase do amor pelo pai, o suspiro pelo pai. E é tão importante que eles vivam esse momento. Então, sem dúvida, cada um tem um papel, um papel muito importante. E, para mim, algo que está acima disso e que eu busco muito é a sabedoria divina para a gente poder colocar eles no caminho certo, porque hoje em dia, sem dúvida, é muito desafiador. E a menina é sempre apaixonada pelo pai, né? Então tem aquela paixão que idolatra o pai. E aí, por isso, né? Fica aquela, minha filhinha, meu paizinho e tal, e aí fica só passando a mão na cabeça. Mas sabe que passa, são fases. Eu vejo a minha maior com 11, ela já passou pela fase de suspiro. Agora o pai vai agarrar ela lá. Ai, pai, para. Aí entra a adolescência já. É diferente. Então, vamos esperar. Legal. Bom, nós teríamos muitas perguntas mais para essas 3 mulheres fantásticas, mas temos outras mulheres tão competentes e fantásticas quanto, que subirão neste palco ainda nesta tarde. Então, eu quero agradecer, meninas, Ticiane, Juliana, Cristine, muito obrigada, gente, pela participação. Adorei, mas eu queria ficar falando mais para aprender. Aprender com a Ju, aprender com a Cris, aprender com você. Foi muito bacana. Posso só fazer uma pergunta? Como vocês lidam com a culpa? Porque, gente, eu tenho uma filha só. Para mim, assim, eu vou trabalhar... Quando eu vou trabalhar, eu não tenho culpa. Eu sei que eu estou indo trabalhar para ganhar o pão, para colocar dentro de casa, entendeu? Então, assim, eu não me sinto culpada quando eu estou indo trabalhar. Mas, por exemplo, se eu vou almoçar com uma amiga e deixo de buscá-la na escola, eu me sinto mal. Se eu vou jantar com meu marido, eu vou no cinema, e aí deixo de colocá-la para dormir, porque eu resolvi ir no cinema, eu fico super culpada. Então, eu agora, eu não saio de casa, eu só saio assim, quando ela vai para o pai, uma vez por semana, eu marco de jantar com meu marido, ou de sair com os amigos. E eu sei que a mulher vive com essa culpa, mas vocês que são mães, você de 2, você de 7, você de 2, como vocês lidam com isso? É uma curiosidade, porque eu preciso aprender. Preciso aprender a resolver esse problema na minha cabeça. Eu diria que acho que quase todas nós temos esse problema, e, sem dúvida, é desafiador. A gente tem uma prima mais velha que não trabalha hoje na empresa, ela já trabalhou por um tempo, e eu tenho uma referência muito clara disso nela, porque quando ela estava trabalhando, ela sofria por não estar com as filhas. Quando ela estava com as filhas, ela sofria porque talvez não estava se entregando ao máximo no trabalho. Então, sempre era um sofrimento. E eu procuro lidar melhor com isso, entendendo que eu concluí, quando eu estava na gestação da minha primeira filha, eu tive que ficar 2 meses em repouso, e aí eu pensei muito nela, porque ao longo dos outros 7 eu não pensei, eu trabalhei muito, e aí quando ela nasceu eu pensei, não acredito que eu vou deixá-la em casa e vou voltar para o trabalho. E aí eu voltei a trabalhar quando ela tinha 1 mês, e naquele 1 mês eu me dei conta de que, se eu não voltasse ao trabalho, eu não seria uma mãe tão boa para ela, né? Porque eu precisava daquele momento para mim, e que eu acredito que, quando a gente está frustrada, a gente, de alguma forma, coloca isso, mesmo que inconscientemente, nos filhos. Então, é o que eu procuro administrar, entendendo que isso, outras coisas, além de viver como mãe, é importante para eu ser uma mãe melhor. Então, mas se eu estou trabalhando, não tem problema. O problema é se eu vou para o salão, ou se eu vou sair com as amigas. Esse é minha culpa, entendeu? É mas isso que eu me sinto mal. Você tem vários papéis, né? E eu acho que você precisa entender que você precisa estar bem para estar bem com ela. Quando você tinha 2 em casa, que chega às 6 da tarde, aquela hora de tomar banho, aquela confusão, que ninguém quer dormir, tá? Você vai lembrar que você precisa estar bem com você para lidar com esse desafio, porque senão você não dá conta e você faz birra junto. Eu acho que é entender que... E eles entendem isso muito tranquilamente. Na hora que você fala assim, olha, esse é o meu momento e eu preciso dele, eu não sou sua mãe. Porque a gente não é sua mãe. E a gente precisa dizer isso para eles, sabe? Aquilo eu falei dos limites, a gente precisa dizer, a gente, é o meu momento e eu preciso disso para eu estar bem com você. Pais felizes, filhos felizes. Se a gente se sobrecarrega da maternidade e esquece o resto, não vai funcionar. Você não vai ser a mãe que você quer ser. Então, manda embora a culpa.
Muito obrigada, meninas. Obrigada, Ticiane. Obrigada, Juliana. Cristine, pode deixar sobre a cadeira o microfone. Obrigada.